É motivo de alegria estarmos reunidos para adorar o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Queridos, eu fui convidado a estar ministrando hoje, e a palavra que veio ao meu coração foi essa, devido a gente saber que Deus, Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos estar aqui, glorificando o nome dEle hoje. E eu quero pregar com o tema Resgatando a Coroa da Criação. A Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra e foi formando todas as coisas, criando todos os seres viventes, criou os grandes luminares, as grandes baleias, e a Bíblia diz que Ele foi fazendo cada um, criou todos os répteis, todas as aves conforme a sua espécie. Mas há um momento no céu em que a Bíblia diz que há uma reunião, há um diálogo entre duas ou mais pessoas. E a Bíblia vai dizer que a reunião, o assunto era a criação da coroa da sua criação, o homem. A Bíblia diz que, capítulo 1, versículo 26, chegaram à conclusão e disseram: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí foi mais além, disse: domine sobre o mar, sobre as aves do céu, sobre tudo o que se move sobre a face da terra. Macho e fêmea os criou, assim diz a palavra. Deus cria o homem de algo já existente, o pó da terra. Depois a Bíblia diz que Deus, Ele sopra o seu fôlego de vida, e nasce uma alma vivente, e Deus chama ele de Adão, que significa avermelhado. Deus, quando cria o homem, Ele cria com um propósito de ter comunhão com o homem, propósito de o homem lhe adorar, de ter intimidade, mas também de lhe obedecer. Isaías 43, 21 vai dizer: esse povo eu formei, Deus está falando, para que me desse louvor. Só que Deus, Ele dá uma ordem para Adão e disse: Adão, de toda árvore que está no meio do jardim comereis, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No meio do jardim tem o que a Bíblia vai dar ênfase e dizer: a mais astuta das animarias, a serpente. A serpente vem e começa a ludibriar a mulher, dizendo para que ela comesse do fruto que ela ia saber discernir o que era o bem, o que era o mal, o que era bom e o que era ruim. E a Bíblia vai dizer que ela, induzida pela serpente, come do fruto e dá para o seu esposo Adão. E quando Adão come daquele fruto, a Bíblia diz que ele pecou porque desobedeceu uma ordem
divina. E quando o homem desobedece a Deus, primeira coisa que ele se torna: inimigo de Deus. A Bíblia diz que naquela hora cresceu uma parede da separação entre Deus e o homem. E eu quero que você entenda isso essa noite. O homem, quando desobedece uma ordem de Deus, ele se torna inimigo. E automaticamente sobra uma parede que o separa. E eu lendo essa palavra ontem, hoje, alegrar a minha alma, porque quantas vezes, querido, nós falhamos diante de Deus? Quantas vezes nós pecamos, pastores? Só a misericórdia de Deus na nossa vida, para que nós possamos estar de pé. A Bíblia diz que o homem agora paga pelo seu erro, e Deus expulsa Adão e Eva do paraíso. Quando Adão e Eva é expulso do paraíso, a Bíblia diz que ele perde a sua origem, perde a sua identidade, já não é mais o mesmo, e agora ele fica ao seu bel prazer, a sua própria concupiscência. Aquilo que Deus fez uma reunião para que formasse o homem, agora é a maior decepção do Deus que fez. E a Bíblia diz que é tanto que o próprio Deus, olhando a maldade do coração do homem, intentou no seu coração destruir de forma total a humanidade. Por quê, irmão? Porque o homem, quando ele está à sua própria vontade, a maldade cresce no seu coração, a imoralidade prevalece, tudo aquilo que é idolatria parece que ele quer para si. E Deus, olhando isso, se arrepende de ter feito o homem na face da terra. Só que eu trago uma palavra para mim e para ti nesta noite. No meio de uma geração perversa, no meio de uma geração idólatra, no meio de uma geração maldosa, sempre haverá alguém que vai achar graça aos olhos daquele que o criou. Sempre existem aqueles que não se contaminam com o que o mundo está oferecendo. E a Bíblia vai chamá-lo de remanescente de Israel. Quem são, irmão? São aqueles que não se dobram diante das coisas que o mundo lhe coloca. São aqueles que é capaz de dizer não à corrupção e não abrir mão dos bons costumes. São aqueles que ainda quer a fidelidade ao seu Senhor, que ainda renuncia aos desejos da sua carne, que ainda tem coragem de buscar a face do Senhor na madrugada, que ainda tem coragem de ler a palavra, que ainda tem coragem de levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Essa palavra, ela falou comigo agora à tarde, porque quantos de nós dissemos não ao shopping hoje, à praia? Quantos de nós talvez quisesse fazer uma viagem, mas dissemos não? Para quê? Para estar aqui nessa noite celebrando a Santa Ceia do Senhor, para estarmos aqui adorando o nome dEle. Isso é achar graça aos olhos de Deus. É Deus olhar para mim e para ti e dizer: ainda tem quem queira me adorar em espírito e em verdade. Romanos vai dizer, capítulo 5, versículo 12: por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram e destituídos, ou seja, afastados estão da glória do Senhor. Isaías 59:2 vai dizer que a única coisa que faz o homem se afastar de Deus é o pecado. A única coisa que faz Deus tapar os seus ouvidos para não querer nos ouvir é o pecado. A única coisa que faz o muro de separação são as nossas iniquidades. Queridos,
Mas eu tenho uma palavra de Deus nessa noite para nós. Durante esse percurso todo, Deus vendo que o homem estava distante, Deus tentou se reaproximar do homem, tentando assim resgatar a coroa da sua criação. Levantou profetas, homens que a gente pode chamar de obediente e de fé, igual a Abraão. Homens leais, sinceros e fiel, que nem foi Jó. Homem corajoso, valente, igual a Gideão. Mas todos eles tinham falhas. Era da descendência adâmica. Todos eles tinham mancha, nódoa. Todos eles cometiam um pecado. Se nós observarmos o livro de Levítico, a Bíblia vai dizer que no Antigo Testamento se fazia necessário matar um cordeiro pela manhã e um cordeiro à tarde. Um holocausto, um sacrifício para que pudesse cobrir os nossos pecados. Todo dia morria 2 animais para que pudesse cobrir os nossos pecados. Se nós observarmos quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa que eles viram em si foi a sua nudez. Cozeram folha de figueira e se esconderam. Mas a Bíblia diz que lá vem Jesus caminhando para encontrar com ele na tardezinha, e ele só ouviu o caminhar de Jesus, já se escondeu. E aí o próprio Deus pergunta: Adão, Adão, aonde tu estás? Estou aqui, Senhor. Por que tu estás escondido? Porque eu pequei. Quem te falou, tu comeu da árvore? A mulher que tu me deste. Então a Bíblia diz que o próprio Deus fez para eles com pele túnicas. Ou seja, houve derramamento de sangue para que eles pudessem cobrir os seus pecados. Hebreus 9:22 diz que sem o derramamento de sangue não há remissão pelos pecados. Observando aí a Bíblia na altura do capítulo 6, versículo 8 de Isaías. Isaías estava dentro do templo e de repente Isaías ouve uma voz, e essa voz dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ora, Deus olhando do alto céu, vendo que Abraão, além de ser o pai da fé, homem corajoso, homem temente, ele tinha falha. Viu Moisés, homem mais manso da terra, mas tinha falha. Deus disse: o homem não é capaz de reconciliar ele mesmo comigo. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo se ofereceu como sacrifício vicário, vivo e eficaz, para que pudesse reaproximar o homem com Deus. Mateus 1:21 vai dizer: e ela dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele livrará o povo dos seus pecados. Ei, querido, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e nasce através de Maria, só que já tinha sido profetizado pelo profeta messiânico Isaías, na altura do capítulo 9, versículo 6, vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu imagino Jesus se levantando e dizendo: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim, porque eu vou resgatar a coroa da nossa criação. A
Bíblia diz que Jesus nasce, cresce em graça, cresce em sabedoria, inicia o seu ministério terreno. Há um dia que ele vai até o Rio Jordão para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías. E quando ele vai chegando, está lá João Batista batizando, mas de repente João Batista vira, olha para ele caminhando e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não cobre pecado, ele tira. O sacrifício cobria, mas ele tira. Por que ele escolheu a si mesmo, irmão? Porque a Bíblia vai dizer que ele foi o Cordeiro imaculado, o Cordeiro incontaminado, o Cordeiro sem defeito, o Cordeiro perfeito para tirar o pecado do homem, tirar a culpa do homem e dizer: ei, eu pago o preço pela tua alma. Quantas vezes eu, você, nós olhamos para as nossas vidas e começamos a dizer: eu sou fraco, falho, pecador, desobediente, teimoso, complicado, eu sou difícil, não sou digno, não sou merecedor, eu não posso, eu não tenho. Quantas vezes a gente se pega dizendo essas palavras para nós mesmos, quando a gente reconhece quem nós somos? Só que eu tenho uma palavra de Deus para mim e para ti nessa noite. Ei, aonde abundou o pecado, aonde o pecado abundou, superabundou a graça dele, ei, a misericórdia dele superabundou, é maior. E para quê, irmão? Para te libertar de todo o teu pecado, porque a Bíblia diz que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Deus está dizendo: ei, pastor, a minha graça te basta. Ei, irmão, irmã, a minha graça te basta. Ei, Deus não morreu na cruz à toa. Tu pode até ser pecador, mas a Bíblia diz: e se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Não tem pecado, somente um, que Deus não perdoa: blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a tua fraqueza, Deus conhece. Os teus defeitos, Deus conhece. Aquilo que tu não conta nem para tua esposa, que tu é fraco, Deus conhece. Deus te sonda. A Bíblia diz que antes que Ele te formasse, Ele já tinha escrito a tua história no livro dele. Antes que os teus ossos fossem formados, Ele já estava dizendo: o pastor Telmo vai ser assim, ele vai ser assado, ele vai ser dessa forma. Ei, então te alegra, porque a tua história já está escrita no livro da vida. É por isso que Romanos capítulo 8, versículo vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e não anda segundo a sua carne, mas anda segundo o Espírito. Jesus, no seu ministério, a Bíblia diz que Ele ia caminhando e ia curando os leprosos, que Ele ia caminhando e ia libertando quem estava preso, libertando os oprimidos, libertando os cativos. Quantas vezes nós somos cativos também, irmão? Tem coisas que está encravado na nossa carne, que para sair só a graça e a misericórdia. Paulo, um homem que tinha os 9 dons, tinha um espinho na carne. Imagine eu e você. Mas Deus estava dizendo: ei,
Quando eu caminho tem milagre, aonde eu passo tem milagre. E Jesus olhava para aquele que não tinha vista e dava vista. E ele fez tantos prodígios, tantas maravilhas e pregou com autoridade, porque ele dizia: ei, eu estou anunciando o ano aceitável do Senhor e a vingança dele também. Aí a Bíblia diz que ele foi acusado de morte. E não somente de morte, mas morte de cruz. Gálatas 3,13 vai dizer: maldito aquele que for pendurado num madeiro. Os meus pecados e os teus pecados tornou o nosso Senhor maldito. Ele se fez maldito por nós e nunca conheceu o pecado. Se você observasse nessa noite o que nós estamos a celebrar, o sofrimento de Jesus, por causa da minha e da tua vida. Ei, nós não somos merecedores. Se você olhar a sua vida e começar a conversar consigo mesmo no espelho, você vai ver que os dedos das tuas mãos são pequenos para tantas falhas. Mas Deus está dizendo: ei, eu paguei o preço por tua alma. Eu disse no início que Deus, quando expulsou o homem por causa da parede que cresceu, que foi da separação, eu tenho a palavra de Deus nessa noite, Efésios 2:12, e a Bíblia diz: e ele derrubou a parede da separação. Ele derrubou. E com o que foi que ele derrubou? A Bíblia diz: e ele derrubou a parede da separação com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Peca contra Deus, se torna inimigo, mas a Bíblia diz: e ele desfez a inimizade na sua carne. Você sabe por que bateram tanto nele? Porque eu e você era inimigo dele, e ele tinha que desfazer essa inimizade, e ele escolheu a carne dele para fazer essa inimizade. A Bíblia diz que ele nos reconciliou pela sua cruz. A Bíblia diz que nós tínhamos uma cédula de dívida, pastor, mas ele mesmo pegou e disse: quanto é que a humanidade deve? Ah, é muito caro. Ele disse: eu pago. Mas é o teu sangue. Ele disse: eu pago. Mas é a tua carne. Ele disse: eu pago. Mas tu tem que ser pregado. Ele disse: eu pago. Ele pegou a cédula e cravou na cruz do Calvário. Sabe o que a Bíblia diz? Que ele, quando estava pregado na cruz do Calvário, liberou a palavra e disse: Pai, está consumado. No grego essa palavra significa tetelestai, e o significado de tetelestai quer dizer tá pago. Ele na cruz do Calvário, pregado, a palavra que ele liberou foi para mim e para ti, dizendo: ei, tu és livre, tu és livre, tu pode abrir a boca e adorar, tu és livre, eu já paguei o preço, ei, tu és livre para adorar o nome dele nessa noite. Adora, glorifica, exalta, porque ele te deu liberdade. Ele te deu liberdade, ei. Tu não deve nada para o diabo, tu não é mais escravo do pecado, ele já pagou o preço. Escute, Paulo escrevendo e disse: já não sois mais forasteiros, já não sois estrangeiros,
Agora vós sois concidadão dos santos e da família de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus. Ei, ele está dizendo, agora tu vai reinar com ele lá em cima. Agora tu és ovelha do seu pastoreio. Ei, Deus está dizendo, eu paguei o preço, tu és meu. A Bíblia diz que quando Jesus caminhou o caminho do Gólgota, deram nele 39 chibatadas com um chicote chamado azorrague. Chicote esse que tem 12 pontas. Em cada ponta tem um pedaço de ferro. E segundo os estudiosos vão dizer que a outra é um pedaço de osso de carneiro que não quebra com facilidade. E alternado um ferro e um osso. Quando o seu algoz levantava o chicote para dilacerar a carne de Jesus, cada lapada que ele dava, cada chicotada que ele pegava, era 12 cortes de uma vez. E aí imagina ele dizendo, mas tem o povo que precisa de mim lá em Vila Franca de Xira. Eu não posso desistir agora. Eu imagino as lágrimas correndo, a dor. Mas ele dizendo, tem o Josemias que depende de mim. E ele estava recebendo cada chibatada, a Bíblia diz, e ele foi esbofeteado, e ele foi cuspido, ele foi rejeitado. As pessoas desprezavam, olhavam para ele, meneavam a cabeça que não. Alguém olhou para ele e disse, tu não é rei, livra-te a ti mesmo. E nem por isso ele desistiu da sua do seu resgate da coroa da criação. Teve um momento em que ele teve sede, e a Bíblia diz que ele pediu água. Alguém pegou uma lança e uma esponja na ponta, embebedou ao vinho podre, misturado com mirra, misturado com fel, e levou até a boca dele. Aquilo era para que ele se tornasse inconsciente do seu sacrifício, mas a Bíblia diz que ele sabia o que estava fazendo. É por isso que nessa noite eu quero te dizer, ei, nós também sabemos o que estamos fazendo. Nós temos consciência que o nosso nome está escrito lá no livro da vida, e que uma hora esse céu vai se abrir e nós iremos morar com ele lá nos ares. Só quem tem consciência que adora Ele em espírito e verdade, só quem tem consciência que vem nessa noite relembrar o seu sacrifício vicário, só quem tem consciência que o teu nome já foi escrito, abre a boca para adorar, porque Ele está vivo. A Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versículo 8 a seguir. E ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Só que eu quero que você redobre sua atenção para o que eu vou falar agora. Mas Deus o exaltou soberanamente, que deu nome que é acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, que está na terra, que está debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Ele veio, querido, e foi levado como ovelha muda ao matadouro. Só que ele virá e será chamado Leão da tribo de Judá. Ele veio, a Bíblia diz que colocaram nele uma coroa de espinho, mas ele vai vir pela segunda vez com a coroa de glória, dizendo: eu sou rei. Ele veio e a Bíblia diz que ele montou num jumentinho, mas ele vai vir agora na segunda vez montado num cavalo branco. Na sua coxa vai estar escrito: ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio e foi julgado como réu, mas ele virá e vai dizer: eu sou o juiz de toda a terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fique de pé comigo nesta noite. Se a gente não sente mais essa palavra no nosso coração, alguma coisa está errada. Eu só sou crente por causa dessa palavra da cruz. Eu só sou crente porque Ele pagou um alto preço por mim, eu entendi isso. Porque toda boca vai confessar naquele dia que Ele ainda é o Senhor. Toda língua vai ter que falar, tanto ateu quanto judeu, quanto todos nós que estamos aqui, quanto os budistas, quanto os católicos. Naquele dia não tem como negar Ele, vai ter que olhar para Ele e dizer: o Senhor é o Senhor dos senhores, é Rei dos reis, o Senhor é Jesus Cristo. Eu queria que alguém me ajudasse a cantar um hino. Shanaya Kolderabia Soldea Mandaraya. Aya Sui Kolderabia Sol. Shamiana que a Suria Mandaraba. Daqui a pouco tu vai estar ceando, vai estar bebendo do sangue, comendo da carne. Ei, a carne dele foi dilacerada, o sangue dele foi exposto no chão por mim e por a tua vida. Então agradece a Ele, porque esse foi o preço do resgate. Ei! A Bíblia diz no Salmo 150: aquele que tem fôlego, adore ao Senhor. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo um pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome
Repete comigo assim, ó.